A Bíblia é a minha paixão. De todos os livros do mundo, é o livro mais maravilhoso. Tem um versículo na Bíblia que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou uma pessoa com uma mente bastante científica. Eu sou engenheiro. Vivi muitos anos nos Estados Unidos trabalhando numa área bastante fascinante, aeroespacial, né, engenharia aeroespacial, projetando um monte de coisas de tecnológicas e tudo. E até hoje eu procuro me manter atualizado com as coisas da ciência, a situação mundial, os avanços tecnológicos e tudo, as teorias econômicas. Eu acho que todo mundo que tem acompanhado os eventos do mundo sabem que nesses últimos anos todas as teorias vigentes estão sendo derrubadas uma a uma. As teorias de previsão climática já não tem mais nenhuma teoria que está de pé. Ninguém mais consegue prever o clima. Recentemente eu viajei para Vitória da Conquista, na Bahia, e antes de ir eu entrei na internet para ver como é que ia ser o clima. Eu ia chegar na sexta, ia ficar no sábado e no domingo, também para falar para a igreja lá. E a previsão na internet, vários sites de meteorologia diziam que ia chover todos os 3 dias. Bastante chuva. Eu fui lá e os 3 dias houve sol, não houve uma gota de chuva. Então caiu por terra. As teorias econômicas estão caindo por terra. Recentemente teve essa crise. Essa crise derrubou uma das últimas teorias que estavam de pé, a teoria do mercado livre. Tinha um grande defensor dessa teoria do mercado livre, que é Alan Greenspan, que era o presidente do Fed, Reserve Bank, que é o nosso Banco Central nos Estados Unidos. Ele foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos por 40 anos. E ele defendia unhas e a dentes a teoria do mercado livre. Mas nesse último ano, o que aconteceu? O mercado livre desabou. E ele falou publicamente que ele estava errado. Depois de 40 anos, toda uma vida profissional, ele falou que estava errado. Essa teoria não funciona mais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não estamos aqui hoje à noite para para estudar meteorologia, nem as teorias econômicas. O que eu quero dizer é que tem um livro nunca foi derrubado, é a Bíblia. E hoje à noite nós queremos falar sobre a Bíblia. Eu não sei o quanto cada um que está presente aqui aprecia a Bíblia. Hoje existem muitas palavras que estão sendo faladas na área religiosa, mas muitas dessas palavras, eu digo com certa tristeza, não estão baseadas na Bíblia. Estão baseadas em doutrinas de homens, estão baseadas em conceitos humanos, estão baseadas em tradições. O que nós precisamos é voltar à pura palavra de Deus. Deixar de lado todas as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas tradições. E quando lermos a Bíblia, pedir para Deus nos iluminar, para Deus nos falar. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. A Bíblia fala de algo maravilhoso. A Bíblia fala que Deus tem um plano. A história da humanidade tem 6.000 anos. A Terra tem muito mais. Segundo a geologia, a arqueologia, a Terra tem milhões de anos. Não há problema nenhum com isso. Mas a humanidade como nós a conhecemos hoje tem 6.000 anos, de acordo com a Bíblia. E Deus tem um plano para o homem. Deus tem um plano para você. Eu não sei se você já ouviu falar do plano de Deus para você. Hoje, no meio cristão,
a principal ênfase hoje, o que é? É a prosperidade. Todo mundo fala da prosperidade. Que Deus está aqui para curar, Deus está aqui para resolver seus problemas financeiros, Deus está aqui para quebrar o seu galho. Eu não nego nada disso. Deus cura e Deus quebra o nosso galho. Mas esse não é o plano de Deus para você. Qual é o plano de Deus para você? Por que Deus salvou você? Eu presumo que a grande maioria dos participantes desta palestra hoje à noite sejam já cristãos, sejam já crentes, pessoas que têm tido uma experiência do Senhor Jesus, pessoas que nasceram de novo. Mas mesmo pessoas que estão aqui hoje à noite, se você ainda não teve uma experiência de Jesus Cristo, eu espero que hoje à noite você possa ter um encontro com Jesus Cristo. Mas vamos falar primeiramente para você que já recebeu Jesus Cristo, que já se considera convertido, evangélico ou crente, como queira chamá-lo. Para que Deus chamou você? Por que Jesus veio na cruz, veio à terra e morreu na cruz por você? Por que Deus salvou você? É para você levar uma boa vida? É para você só ter bastante saúde e ficar rico e poder desfrutar os bens materiais? Talvez você diga não, mas hoje isso é o que prevalece no meio cristão. É só ligar qualquer aparelho de televisão, sintonizar qualquer programa cristão, evangélico, em qualquer país. Eu vivi 10 anos nos Estados Unidos. Uma vez o meu sogro, foi muita gentileza dele, ele gosta de periodicamente participar de alguns cruzeiros marítimos. Daí ele convidou a minha esposa e a mim para participar com eles. É claro que eu não rejeitei, né? Eu fui e aceitei. E foi uma semana de uma viagem, foi muito desfrutável a viagem. Bastante gente a bordo, 2.000 e poucas pessoas. E às vezes, quando a comida é muito boa, então o restaurante fica cheio. Daí numa dessas refeições eu não tinha lugar, não tinha mesa vaga. Então tinha que sentar, compartilhar a mesa com outras pessoas. Daí eu me sentei à mesa com outras pessoas. E daí antes de comer eu baixei a cabeça e orei para agradecer pelo alimento. Eu tenho esse costume sempre. Como cristão, como filho de Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele nos concede. Daí, quando eu terminei de orar, as pessoas daquela mesa me perguntaram: puxa, você é crente? Em inglês fala: are you a believer? Você é evangélico, você é crente? Eu disse: sou. Daí começamos a conversar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Daí eu mencionei para essas pessoas como Deus, né, tem um plano para nós, como os eventos do mundo estão realmente nos mostrando que as profecias que estão na Bíblia, das quais nós vamos ver uma parte hoje à noite, que é a visão de Apocalipse 12, que as profecias na Bíblia estão se cumprindo e que a vinda de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. E que nós, como filhos de Deus, nós como crentes, nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Sabe o que eles falaram? Para minha surpresa, falaram: não. Nós não cremos que Jesus Cristo vai voltar. Nós cremos que nós somos cristãos, Deus nos salvou, Deus deu a vida dele para nós termos uma vida boa, para termos bastante saúde, bastante dinheiro, para poder participar de cruzeiros como esse que nós estamos participando. Essa era a visão deles. E essa é a visão de muito cristão hoje. É uma visão imediatista. Uma visão só para agora. Uma visão só para hoje. Eu quero me sentir bem. Eu tenho vontade de fazer aquilo. E eu quero ter os meios para poder fazer aquilo que eu quero fazer. E hoje, os pregadores estão prometendo isso para as pessoas. Venham para os nossos cultos e nós vamos prometer para vocês. Vocês vão ser curados, vocês vão ser ricos, vocês vão resolver todos os seus problemas financeiros e assim por diante. Pouco se fala hoje da palavra do Senhor. Pouco se fala hoje do plano que Deus tem para nós. Por que Deus salvou você? Sabe por que Deus salvou você? Primeiramente porque Deus te ama.
Deus ama você. Nós estamos destinados ao lago de fogo. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. E Deus nos ama. Deus enviou o seu Filho unigênito. É o versículo mais conhecido da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus veio ao mundo. Deus se encarnou. Deus se tornou um homem em Jesus Cristo para dar-nos a sua vida eterna. Ele andou nesta terra por 33 anos e meio. Ele sofreu. Ele nasceu numa manjedoura. Vocês se dão conta que no mês passado, dezembro, todo mundo festejou o Natal e assim por diante. E na época do Natal, todo mundo só fala de presentes, todo mundo só fala de comida, todo mundo só fala de festa, de peru, de leitão, de ceia do Natal, de bebida, de champanhe, de vinho. Mas quando Jesus Cristo nasceu, não tinha nem lugar para ele nascer. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, que é uma palavra bonita para coxo de vaca. Não havia peru ali. Não havia leitão ali. Não havia conforto nenhum. Assim foi a vida de nosso Senhor. Ele sofreu. Ele foi rejeitado a vida inteira. E quando chegou o tempo, aos 33 anos e meio, ele foi para Jerusalém, voluntariamente, para ir para a cruz e morrer por nós. Eu que pequei. Eu que fui sentenciado à morte. Eu que era passível aos castigos de Deus. Mas o Filho de Deus, por me amar, a mim e a você, ele sofreu no meu lugar. Ele foi para a cruz no meu lugar. E ele morreu. Morreu. E com a sua morte, na sua morte ele derramou o seu sangue precioso para obter o perdão dos meus pecados e dos teus pecados. Ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 45, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele hoje é o Espírito. Quando nós o invocamos, quando nós o recebemos, ele entra em nós e nós nascemos de novo. Nós começamos a ter uma nova vida. A vida de cristão, a vida de evangélico, a vida de crente, tem várias nomenclaturas. O que é crente? Crente é uma pessoa que crê no Senhor Jesus. É uma pessoa que recebeu Jesus Cristo como sua vida. E essa vida dentro de nós germina, cresce. E agora eu vou concluir essa parte introdutória falando para você qual é o plano de Deus. O plano de Deus é fazer de você igual a Jesus Cristo, em sua vida e em sua natureza. Ele quer nos conformar, Romanos fala isso, à imagem do seu Filho. Deus falou no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estavam lá. E Pedro, Tiago e João, ao virem com Jesus ali, Elias e Moisés, ele se empolgou e quis fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Ele queria igualar Jesus com Moisés e Elias. Daí veio uma voz do céu dizendo, veio uma nuvem que encobriu todos eles. E veio uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Não, ninguém vai igualar a Moisés e Elias a meu filho. Hoje estamos na era do Novo Testamento. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Só Jesus Cristo é que tem um lugar de preeminência no Novo Testamento. Não estamos aqui para exaltar nenhuma pessoa, nenhum homem, nada. Nosso único objetivo é exaltar Jesus Cristo. E a Bíblia fala, toda a Bíblia, se você ler, não só os evangelhos, mas ler toda a Bíblia, em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, ali nós vemos um processo